Deixa-me te fazer uma pergunta. Se hoje o teu melhor vendedor te mandasse uma mensagem a dizer: chefe, vou sair, esta é a minha última semana, o que aconteceria com o teu faturamento no mês seguinte? Responde com honestidade. Se a tua empresa tremesse, então o problema não é a saída dele. O problema é que a tua área comercial foi montada por cima de pessoas, não por cima de processos. E enquanto isso for verdade, tu vais continuar a perder tempo, dinheiro, energia e paz. Porque um negócio que depende de uma ou mais pessoas para vender não tem previsibilidade, tem tensão. Neste vídeo eu vou mostrar-te como sair deste ciclo, como montar uma equipe comercial que não depende de heróis, que não viva de improviso e que não faça o dono sempre o principal fechador da empresa. Vou mostrar-te como ter uma área comercial com método, com rotina, CRM e com previsibilidade. Deixa-me provocar-te com duas perguntas. A primeira é que eu também já vivi esse caos. Já vivi o mês a começar do zero, já vivi a sensação de crescer por fora e estar desorganizado por dentro. O peso de perceber que se certas pessoas saíssem, o negócio abanava. O que resolveu isso não foi contratar vendedores melhores, foi descobrir um mecanismo simples de entender, mais poderoso quando implementado. Contratar certo, treinar com padrão e gerir com números. Ao longo deste vídeo vais perceber por que tantas empresas continuam dependentes do dono para vender. Por que contratar mais pessoas não resolve uma área comercial desorganizada? Por que o verdadeiro problema não está na motivação da equipa? Como transformar um CRM num centro de comando e não num cemitério de leads? E como criar estrutura comercial que desenvolve controle, previsibilidade e paz? Agora, eu sei que talvez esteja a passar algo na tua cabeça. Mais um vídeo a prometer milagre, mais um curso, mais uma teoria que na prática não funciona em Angola. Justo, tu não tens obrigação nenhuma de acreditar em mim agora, mas tens a obrigação de ouvir até o fim antes de descartar o que pode ser exatamente o que está a faltar no teu negócio. Este vídeo é para empresários, gestores e líderes comerciais que vendem em B2B e que vivem pelo menos em um destes cenários. Tem equipa, mas no final do mês quem fecha mais é o empresário. Cada vendedor trabalha de um jeito, o pipeline é confuso, o CRM até existe, mas ninguém usa direito, ninguém preenche nenhum campo de dados. A equipe comercial depende do talento individual e não do processo. Já contrataram com esperança e despediram com frustração. Se te revês aqui, podes contar comigo, porque muita gente que ouve este conteúdo diz a mesma coisa no final. Percebi que o erro não era só da equipa. Passei anos a gerir vendas no feeling. Antes de te mostrar o mecanismo, preciso de te contar onde ele nasceu. Isto não nasceu de uma teoria bonita, não nasceu de livros brasileiros, americanos, não nasceu de consultorias, nasceu de pressão, de risco, de caos real. Eu construí negócios, construí equipas, vendi, liderei a operação, implementei o CRM, montei processo comercial e vivi na pele aquilo que muitos empresários vivem em silêncio. A empresa que parece que está a andar, mas por detrás está dependente demais de ti, dono, gestor. Durante muito tempo eu confundi crescimento com estrutura. A empresa faturava, movimentava, crescia, mas por dentro havia um problema perigoso. Cada vendedor tinha o seu estilo, cada mês era uma incógnita e no fundo eu continuava a ser o motor de tudo. Se eu puxasse, andava, e se eu largasse, travava. E talvez tu conheces bem essa sensação. Tu tens equipa, mas continua a ser o principal fechador. Tu tens vendedores, mas a confiança do cliente ainda depende da tua presença. E o pior é que as soluções comuns não se resolviam. Contratar mais pessoas não resolvia. Cobrar mais meta aos vendedores não resolvia. Fazer reunião de pressão, vamos, yes, também não resolvia. Era como verniz num problema estrutural. Ficava mais bonito por fora, mas por dentro continuava partido. Até que houve um momento em que eu percebi, não dava mais para continuar assim. Gerir vendas no improviso passou a ser perigoso. Em vez de perguntar, como é que eu vendo mais este mês? Comecei a perguntar, como é que eu construo uma área comercial que funciona sem depender de mim?
Comecei a procurar respostas mais profundas. Observei padrões, corrigi erros, testei estrutura, montei rotina, criei critérios, ajustei processo. E no meio disso, eu descobri uma verdade dura. O problema não era a falta de esforço, era a falta de sistema. E foi aí que começou a nascer o mecanismo que eu mais tarde chamei de Fórmula CTG. Agora, presta atenção. A maioria dos empresários acha que a área comercial não cresce porque não contratou o vendedor certo, a equipe está desmotivada, o mercado está difícil, o cliente está mais resistente ou o CRM ainda não está bem montado. Mas isso, na maior parte dos casos, não é a causa real. A causa real é outra e até contraintuitiva. O comercial não sofre por falta de talento, sofre por falta de sequência. Não é, na maioria das vezes, um problema de pessoas, é um problema de estrutura. O que normalmente acontece? Primeiro, a empresa contrata errado, depois treina mal e, por fim, tenta gerir o caos que criou. E quando o resultado não aparece, culpa o mercado, culpa o vendedor, culpa a economia, culpa a equipa, culpa tudo, menos a sequência errada que montou. É por isso que tantas empresas vivem assim. Entra vendedores novos, entra pessoas novas, não há critério claro de seleção, cada um aprende a vender vendo os outros, o pipeline vive na cabeça do vendedor. E o gestor só descobre o problema quando já perdeu dinheiro. Ou seja, não existe sistema, existe esperança. E esperança não escala uma área comercial. A solução é um mecanismo com 3 engrenagens. Primeira, contratar. Tu não deves contratar pela pressa, deves contratar por critério. Antes de abrir vaga, tens de saber qual é a cultura da tua empresa, que comportamento é inegociável, que perfil combina com a função, o que pode ser treinado e o que não pode. Técnica dá para ensinar, caráter, disciplina e responsabilidade não se instala à força. Quando contratas certo, deixas de jogar na loteria. Segunda engrenagem, treinar. A maioria das empresas não treina, improvisa no onboarding. Treinar de verdade é criar padrão, é ter playbook, é ter script, é ter critérios de qualificação, cadência de follow-up, objeções mapeadas, é ter um processo de apresentação e fechamento. Porque o vendedor bom não é aquele que se vira. Vendedor bom numa empresa séria é aquele que performa dentro de um método replicável. Terceira engrenagem, gerir. E aqui está a parte que separa a empresa amadora de operação séria. Gerir não é cobrar no final do mês. Gerir é acompanhar antes da dor aparecer. É olhar os KPIs, os indicadores. É revisar o pipeline. É perceber os gargalos. É corrigir as etapas. É dar feedback. É transformar o departamento comercial num jogo legível. E esta engrenagem tem que estar cabimentada num CRM. CRM não é um enfeite corporativo. É a memória operacional. Sem CRM, o pipeline vive na cabeça da tua equipe. E quando um vendedor sai, leva consigo o histórico, contexto e as oportunidades da tua empresa. Com CRM tu vês quantos leads entraram, quem está parado, onde o funil trava, quantas propostas saíram, que follow-ups foram feitos e quem tem chance de fechar. Ou seja, o CRM sozinho não salva ninguém, mas quando ele está ligado a um processo, ele transforma achismo em previsibilidade. E por isso que a fórmula CTG faz sentido, porque ela ataca a causa real, a ausência do sistema comercial na tua empresa. Depois de perceber isso, eu fui ao mercado à procura de uma solução pronta e encontrei o mesmo problema em quase tudo. Ou era conteúdo motivacional demais e prático de menos, ou teoria estrangeira que não conversa com a realidade do empresário angolano. Um pouco de recrutamento aqui, um pouco de script ali, mas sem ligação lógica entre as peças. Era tudo fragmentado e uma área comercial fragmentada não gera previsibilidade. Então eu tomei uma decisão. Se eu não encontrava um sistema completo, eu ia construir E em seguida, depois de montar, testei nas minhas empresas, tanto nos eventos e principalmente no Crima, para vender o Fax2 e o Gina. Funcionou tão bem que consegui contratar mais de 20 vendedoras, treiná-las e gerenciá-las. E o resultado? Venderam mais de 80 mil produtos em menos de um ano em todo o país. No início, claro, a fórmula não ficou perfeita, mas fui ajustando, refinando, corrigindo os erros, melhorando os playbooks,
equipes, organizando a rotina, aperfeiçoando a forma de contratar, estruturar melhor o treinamento, ligar a gestão ao CRM, até que o mecanismo começou a dar resultado de forma consistente. A operação ficou mais clara, a equipa ficou mais alinhada e deixei de ser o único ponto de tração. E a área comercial começou a ganhar previsibilidade. Outros empresários começaram a perguntar: como é que montaste uma equipa comercial robusta e que bate meta todos os meses? Consegues ensinar este método, esta fórmula? Há algum material para implementar nesse modelo? E foi exatamente daí que nasceu a fórmula CTG. Não como mais um curso qualquer, mas como uma organização prática de um sistema que foi construído, testado, refinado para resolver um problema real em Angola. Como contratar, treinar e gerenciar uma equipa comercial sem depender de improviso. Então deixa mostrar-te o que é a fórmula CTG. A fórmula CTG é um treinamento gravado, pensado para empresários e gestores que querem sair do caos comercial e construir uma operação com método. Lá dentro tu vais aprender a pensar como gestor comercial, pensar como diretor ou gerente comercial, identificar perfis e comportamento de clientes e de vendedores, definir o ICP, proposta e canais, montar um funil de vendas completo, organizar o pós-venda, estruturar a gestão comercial, implementar um CRM com lógica na prática. E além das aulas, recebes materiais para aplicar: roteiro de entrevista, playbook comercial, script de abordagem, cadência de follow-up, KPIs por função, rotina do gestor, scorecard de qualificação, guia de implementação do CRM. Ou seja, não é um conteúdo para assistir e esquecer, é estrutura para implementar. Agora deixa-me desqualificar rapidamente as alternativas. Tu podes continuar como a maioria faz: contratar no feeling, treinar no improviso, cobrar sem critério, meter pressão em vez de processo, usar o CRM como arquivo morto e continuar a ser o principal vendedor da tua empresa. Mas já sabes onde isso vai dar: mais mês imprevisível, mais energia gasta a resolver o que já deveria estar estruturado. Quem entra na fórmula CTG normalmente percebe uma coisa muito rápido: o problema nunca foi só a equipa, era o sistema inexistente. Agora deixa-me falar do investimento para entrares na fórmula CTG. Mas antes de achares caro, responde-me algumas perguntas. Quanto custa continuar a perder leads todos os dias por falta de follow-up? Quanto custa contratar errado? Quanto custa começar o mês do zero todas as vezes? No fundo, o preço real não é o do curso. O preço real é o custo de continuar sem a fórmula CTG. Tu tens duas escolhas: ou decides estruturar a tua área comercial de uma vez, ou continuas preso no mesmo ciclo, apagar fogos, depender da equipa certa, perder dinheiro em silêncio e chamar de fase um problema que na verdade é estrutural. Talvez ainda tenhas algumas perguntas. Vou ser direto contigo. Se depois de tudo que ouviste até aqui, tu continuares a gerir vendas no improviso, então o problema já não é falta de informação, é falta de decisão. Porque agora tu já sabes, não é o mercado, não é só a equipa, é a estrutura. Ou tu corriges isso, ou vais continuar a perder dinheiro enquanto chamas isso de fase. Então, para de adiar o que já deveria estar montado há muito tempo. Clica no botão abaixo, entra na fórmula CTG e começa a estruturar o teu departamento de vendas.